Boa noite, pessoal. Vou deixar o Instagram mandar para todo mundo um pouquinho para a gente poder começar a falar dos tipos psicológicos. Vocês conseguem me ouvir bem? Então tá certo. O frio tá espantando o pessoal, né? Nem na internet o pessoal tá querendo entrar para ficar embaixo da coberta. Mas vamos lá. Bom, escolhi falar sobre os tipos psicológicos porque eu acho que é bacana a gente entender um pouquinho sobre o nosso funcionamento, né? Justificar algumas coisas também, né? Do que faz com que a gente. O que fundamenta certas atitudes que a gente tem, por que a gente funciona de tal jeito ou de outro jeito. Né? Eu acho que é bem bacana a gente começar explicando por aí, né? Bom, o Jung, ele tinha, né, outras pessoas ali da área da psicologia por perto, que era o Freud e o Adler, que eram os mais próximos, mas naquele período tinha muita gente que trabalhava com a questão da psicologia, que tentava fundamentar suas teorias, e enfim. E aí, diante dessas convivências e percebendo que cada um priorizava dentro da sua teoria, ele começou a perceber que assim, nossa, como a gente pensa diferente, né? A gente tenta falar sobre a mesma coisa, mas cada um com um olhar diferenciado. Nenhum é igual, nenhum é parecido, né? O Freud trazia um pouco da questão do objeto do prazer, né? Ele tinha tudo muito ligado a essa questão do prazer. O Adler trazia a questão do complexo de inferioridade, que justificava algumas coisas lá que faziam sentido para ele. O Jung trouxe um outro conceito completamente diferente, né? Eu falo que ele era bastante criativo para aquela época. E aí, diante disso, ele falou: por que será que a gente funciona tão diferente, né? O que faz com que a gente seja diferente? E aí, ele vou olhar para isso, né? E aí acabou fazendo essa teoria dos tipos psicológicos, onde a gente tem dois tipos de atitude, que é a atitude introvertida e extrovertida. E aí eu vou tentando explicar isso de uma forma fácil, que não é tão fácil assim, né? É algo complexo pra gente que trabalha com isso todo dia. Não é tão fácil de adquirir esse conhecimento, mas com a prática a gente vai percebendo e começa a perceber nos pacientes tudo. Imagino que para o pessoal que não tem esse conhecimento prévio, que não tem isso no seu dia a dia e tudo mais, é mais complexo. Né? Então não tem problema, se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando que eu vou sanando essas dúvidas para vocês. A atitude a gente consegue observar ali no início da infância, da criança, as coisas que ela tem mais facilidade, que ela tem mais dificuldade, né? E acredito que vocês vão se perguntar, né, da onde vem isso, por que que vem isso, né? Então a gente pode pensar que a gente nasce com essa essência, né? Que tem alguma ligação com o biológico, isso a gente não tem explicação, né? Ai, por que você é tal tipo? Não sei, né? Por que você tem tal atitude? Simplesmente é. Não existe uma justificativa,
né? Olha, aconteceu isso por conta disso, disso e disso. Não. Simplesmente acontece. Como tantas outras coisas que a gente vivencia aí na vida e que a gente trabalhou também na questão da sincronicidade, né? Então, diante de todas essas fontes que o Jung bebeu, ele foi se percebendo dessas situações, né? Então, a nossa atitude, quando a gente fala introvertido e extrovertido, e isso é um cuidado que a gente passa a tomar quando a gente começa a estudar Jung, nem tudo tem o significado que a gente usa no aqui, no agora, numa conversa com um colega. Não, né? Tudo depende, né? A gente tem que olhar dentro dos conceitos que Jung criou. A gente tem até algo que conflita bastante quando Jung fala de religiosidade e de espiritualidade. São coisas diferentes que a gente leva no dia a dia da vida aqui. Em algum momento a gente conversa sobre isso. Mas a atitude, ela quer dizer o que pra gente? Aonde a gente foca a nossa atenção, né? E quais são as atitudes? A introversão e a extroversão. Na introversão, eu foco a minha atitude no meu mundo interno. Aquela pessoa que quando ela vai pensar, ela precisa entrar lá na sua casinha, pensar ali, se basear nas suas ideias, nos seus sentimentos, em tudo que se passa dentro dela, né? É uma pessoa que consegue se concentrar ali numa situação, é aquela pessoa que infinitamente prefere escrever ao falar, né? É aquela pessoa mais reservada, né? E ele prefere focar a atenção dele no mundo interior. Jamais você vai ver um introvertido levando em consideração o mundo exterior. Não, ele vai pegar a informação, vai colocar lá dentro, vai processar e ver o que faz sentido para ele. Ele é como ele vê. E ponto. E ninguém vai conseguir mudar isso. E quando a gente trabalha a introversão, a gente não tá falando de uma questão de timidez, tá? Isso é outra coisa. A timidez, ela traz uma questão de um medo de julgamentos, né? Eu fico tímido porque se eu, né, talvez falar alguma coisa, como é que as pessoas vão me aceitar? Então, a introversão é uma forma de funcionamento, onde eu foco a minha atenção. Né? O introvertido é aquele que vai estar no meio de uma multidão e vai conseguir ler um livro. Com barulho, sem barulho, tanto faz, né? Então, para ele não vai ter a menor diferença. Porque tudo é da forma como ele enxerga, né? E aí, dentro dessa atitude, a gente tem a introversão e a extroversão, né? O extrovertido, ele tá focado no mundo externo. Tudo que ele for fazer uma análise, ele vai pegar as informações do mundo externo para fazer essa análise, né? Então, ele é mais impulsivo, ele vai lá e faz, né? Para ele conseguir prestar atenção em alguma coisa, ele tem mais dificuldade, porque ele tá centrado nesse mundão de fora que tem um monte de estímulo, né? São mais expansivos, infinitamente preferem falar do que escrever, né? São mais objetivos no isso, é aquilo, né? E acham que tem opinião ali de como o mundo é, porque eles estão olhando para fora, né? Então eles vão olhar e vão falar, e as coisas funcionam assim, porque ele tá se baseando no de fora. O introvertido não. Ele pega as informações, coloca para dentro e fala, é assim que eu vejo, né? É muito mais na visão dele, e o extrovertido ele se relaciona com o mundo, então ele pega a questão do todo ali. Se tem melhor ou tem pior, não tem. São jeitos diferentes de funcionar. Não tem melhor tipo psicológico nem pior. São simplesmente diferentes e todos vão ter dificuldades, claro. Cada um de uma forma diferente, né? Então, quando a gente tem na consciência, no que a gente sabe, o aqui e o agora, a gente tem uma dessas funções. A gente tem as duas. Isso que é importante a gente pensar. A gente tem as duas, uma a gente exercita na consciência, eu sei que eu funciono melhor desta forma, e a outra tá no inconsciente. E mais pra frente vocês vão entender por que eu tô explicando isso. Por que tem uma na consciência e a outra no inconsciente,
né? Então a gente nasce com todas as funções, a diferença é como elas vão se desenvolver no decorrer da vida. Então, se na consciência eu sou extrovertida, no inconsciente eu sou introvertida. E isso só são formas diferentes de funcionar. Então, Jung reparando, né, esse movimento que algumas pessoas têm de colocar a energia para fora e a outras de pegar a energia e colocar para dentro, ele foi percebendo essa questão desses funcionamentos e desses focos, um focando no objeto do lado de fora e outro focando, pegando a informação do objeto e colocando para dentro para ele poder fazer uma análise, né? E aí a gente pode, né, olhar para as pessoas que são próximas a nós e perceber quantas pessoas têm essas características, né? Dos mais centrados ali dentro e nos que vivem muito mais para o mundo externo. Diante dessa atitude que ele dividiu em duas partes, ele dividiu as funções psíquicas, né? E o que são essas funções, né? Elas são divididas em 4, sendo 2 pares, né? E se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando para não acumular. A gente tem a sensação e a intuição, e a gente tem o pensamento e o sentimento. São mais 4 conceitos que a gente tem que se desprender do significado que a gente tem aqui do dicionário, porque o Jung usou essas palavras com uma significação dentro da teoria dele. Então, a gente tem dessas 4 funções, 2 delas são irracionais ou de percepção, de formas como a gente percebe as coisas, né? Como a gente vê as coisas, né? A sensação, ela tá ligada aos 5 sentidos, né? É olho, audição, visão, olfato, paladar, pele, né? Ela tá ligada aos 5 sentidos. Então, uma pessoa que tem uma função mais aguçada para a sensação, ela vai ter esse desenvolvimento dos 5 sentidos muito apurados. É aquela pessoa do aqui e do agora. É aquela pessoa que não vai conseguir imaginar, ela tem que ver, ela tem que pegar, ela tem que sentir, né? E isso a gente vai percebendo dentro da nossa rotina, quantas pessoas são assim que não conseguem imaginar. Elas precisam pegar um papel, uma caneta, desenhar, para daí conseguir fazer algum tipo de análise, senão elas não vivem nesse mundo que não é concreto. Elas precisam estar ali, né, no aqui, no agora. A intuição já né, aquele pessoal que dá uma viajada maior, que consegue imaginar um monte de coisa, mas tem uma dificuldade também de realizar, né? E por isso que a gente tem, em dados momentos da nossa vida, a gente se juntar com algumas pessoas que não têm essa facilidade, né? E aí a gente tem o complemento. Bom, se eu me junto com alguém que é sensação e eu sou intuição, a gente vai fazer uma parceria boa porque ele tem o que eu não tenho, eu tenho o que ele não tem, a gente vai se encaixar bem, mais ou menos, né? Porque a gente tá falando aqui de indivíduo, né, de um ser que vai se desenvolver. Então, por mais que o outro tenha aquilo que eu não tenho, uma hora eu vou precisar desenvolver aquilo que eu não tenho, né? E aí a intuição é aquele start, né? Aquela coisa que a gente não consegue explicar. Enquanto a sensação precisa do aqui e do agora, a intuição não. Ela sente ali, tem um chamado ali e fala, é isso, né? Normalmente são pessoas que têm muitas ideias, são muito criativas, né? Então tem essa diferença, né? Um é concreto e o outro não precisa ser concreto. Na verdade, ele vai ter dificuldade com a concretude, né? Então, são 2 pares de opostos: sensação e intuição. E aí a gente tem outro
par de opostos que vão formar uma cruz, né? São 2 pares de opostos, 4, um vai estar em cada ponta. Sempre sendo opostos. Sensação sempre vai ser oposto de intuição, nunca vai trocar. A gente tem as funções psíquicas racionais ou de julgamento. É a forma como a gente vê as coisas. Qual que é a diferença do pensamento para o sentimento? Os dois pensam. Às vezes a gente olha e fala, quem é sentimento não pensa. Pensa, os dois pensam. A questão é a forma como cada um pensa, qual é o filtro ali que eles utilizam que difere um do outro. O pensamento, para ele, isso é isso e ponto final. Não tem nada ali que vai tirar o significado daquilo. Né? O juízo de valor dele isso é uma garrafa e acabou. Para uma pessoa que é um tipo sentimento, uma garrafa nunca é só uma garrafa. Ela é a garrafa que minha avó me deu quando eu era criança e ela é muito importante para mim, então vou guardar a garrafa. Nunca uma coisa é só uma coisa para o sentimento. Aquilo tem um valor, né? Aquilo é muito importante para ele. Então, isso que mais difere os dois, né? Na questão de julgamento, um se utiliza dessa parte mais lógica e o sentimento não. O sentimento ele não é lógico, né? Ele é muito mais afetivo. É o valor que aquilo tem para mim. Se eu gosto ou se eu não gosto. Então, isso é o que difere os dois. Um o que é, e o outro tem uma questão de diferença de valor. Isso é importante para mim, isso não é importante para mim. Então, isso que difere o sentimento e o pensamento. Conseguiram pegar? Tá tudo bem aí? Posso continuar? Boa noite para quem tá entrando agora. A gente tá falando um pouquinho dos tipos psicológicos de Jung, que são complexos de entender, mas vamos tentar, né? E se ficar difícil, a gente volta e continua depois. A sanar todas as possíveis dúvidas aí. Então tá tudo certo? Posso agora tentar detalhar um pouquinho as 4 funções, né? E aí é bacana vocês irem se percebendo também. E como é que a gente, quando não tá num processo analítico, como que a gente descobre, né, essas funções? Tem um teste psicológico chamado QATI, que ele tem o resultado, né? Você consegue ali ter o resultado, né? Minha função principal, minha função inferior, minha auxiliar ali sai. E quem pode aplicar é psicólogo. Ou pra gente ter algo rápido assim, a título de tentar o conhecimento, é da gente pensar aquilo que eu faço com a maior facilidade do mundo. O que eu faço que é mais fácil? Aí eu vou saber qual que é a minha função principal. E o que eu tenho a maior dificuldade do mundo é a minha função inferior, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal perguntou. As pessoas introvertidas se conhecem melhor? Não. Não, porque o que acontece? Como eu falei, não tem melhor e não tem pior. E o autoconhecimento, ele tá infinitamente ligado à disposição, seja do tipo psicológico que for, do que ao tipo. Se eu estou disposta a trabalhar o meu autoconhecimento, ele vai ser tão difícil quanto para todos, porque todos nós temos os aspectos sombrios que nos atrapalham no autoconhecimento. Quando a gente começa o autoconhecimento, aí vem alguma coisa que acontece que quer que a gente pare, que faz com que a gente não dê continuidade, que burla, né? E aí a gente pode lembrar do documentário que a gente assistiu. Quem não assistiu ainda, é bacana assistir, do efeito sombra, que a gente faz os comentários aqui. O quanto que a gente pode ser qualquer coisa, mas a gente sempre vai ter
aquela dificuldade lá atrás que a gente vai ter que trabalhar. E trabalhar sozinho é muito mais difícil, né? No processo de análise, a ajuda do psicólogo dá mais sucesso, digamos assim. Mas se conhecer sozinho também é possível. Só dá mais trabalho e é mais dolorido, né? Já fiz o teste com a Ti, sou introvertido e intuitivo, né? Não tem melhor e nem pior. Tem diferenças de funcionamento, né? Cada um funciona de um jeito, que o outro funciona o oposto e tá tudo certo, né? Porque para cada um uma situação vai ser mais fácil do que é para o outro e vice-versa. Sentimento. Vou dar um exemplo de sentimento e pensamento. Quando o sentimento quer uma coisa, para ele não tem preço. Não existe preço. Ah, ele vê uma blusinha, R$500. Nossa, mas eu não podia comprar uma blusinha de R$500 agora, não. Não devia. Mas é tão linda, vai combinar com várias roupas do meu guarda-roupa, é tão incrível, eu vou ficar tão maravilhosa. O pensamento... Ah, R$500, desculpa, não tem esse valor, muito obrigada pela informação, tchau, tchau. É assim, o pensamento é o que é. Se eu tenho, eu tenho, se eu não tenho, eu não tenho, se eu posso, se eu não posso, eu não posso, e fim, né? O sentimento não, né? Um presente nunca é um presente. O presente é aquela pessoa que deu porque é incrível, porque, né, nossa, vai fazer toda a diferença na minha rotina, né? O sentimento nunca tem esse juízo de, ai, só dá para fazer isso. Claro que eu tô falando aqui de casos extremos, onde o quê? Não teve o desenvolvimento da função oposta. Mas quando a gente trabalha a questão do autoconhecimento, a gente consegue desenvolver essas outras funções que me são opostas, né? Então, tem alguns psicólogos, alguns teóricos que dizem que as 4 funções, a gente nasce com as 4, elas são fixas e não mudam nunca. De fato, elas não mudam de lugar. Se eu tenho uma função principal, ela sempre vai ser de um jeito. Mas conforme eu me conheço, eu consigo desenvolver as outras. Dandara, um beijo pra você. Uma pessoa pode ter 2 destes perfis como dominantes? Eu não entendi sua pergunta. Mas a função principal, não sei se é isso, mas a função principal ela é uma só. A gente tem uma função principal pensando na cruz. A gente tem uma função principal e que não é bem uma cruz, porque a gente tem a principal, a auxiliar da principal, a inferior e a auxiliar da inferior. Né? Então, eu tenho 2 funções que eu vou realizar com mais facilidade e 2 funções que eu vou ter dificuldade de realizar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pera. Se alguém perguntou. Então tá, então respondi. E aí, vou tentar detalhar um pouquinho mais cada uma para ir explicando por que são pares de opostos. A sensação, ela tá voltada para os 5 sentidos. Uma pessoa que é do tipo sensação, ela tem mais facilidade, habilidade com os trabalhos manuais, né? É tudo muito mais tranquilo para ela. Ela se dá bem, ela se adapta com rotina e ela até gosta da rotina, porque isso faz parte do aqui, do agora dela, né? Onde ela sabe onde tá tudo, como que é tudo, ela nunca é surpreendida, né? Pessoal tipo sensação adora combinar uma roupinha, gosta da segurança, da concretude, né? Gosta daquela coisa de ficar sempre no mesmo lugar, ir para os mesmos lugares, né? E ver as situações por partes, né? Isso é isso, aquilo é aquilo, e vai se movimentando dessa forma. Então, quando a gente quer saber se a gente faz com facilidade a sensação,
a gente vai se percebendo dentro dessas características. Sensação, põe a mão na massa, vai lá e faz. Tem dificuldade de ter algumas ideias, de dar uma viajada, de ser muito criativo, porque ele é concreto. Isso é isso, né? Aí a gente tem o intuitivo, né? E o que fez o Jung dividir em 4? E aí, isso é muito complexo, porque dentro da teoria dele, ele foi justificando através de outros estudos dos 4 elementos, das 4 cores primárias, né? Ele tem um estudo de que, no fim, tudo tem 4. Mas isso é muito complexo e um dia, quem sabe, a gente chegue nesse nível para explicar. Intuição. A intuição é aquele pessoal, ó, que tem ideias. Normalmente é aquela pessoa que tem a ideia de montar um negócio, mas quem vai montar um negócio é a sensação, porque o intuitivo não dá conta de montar. Ele não realiza, ele não põe a mão na massa. Por isso que eles são opostos. Se eu sou sensação, na intuição eu vou ter dificuldade. E se eu sou intuição, na sensação eu vou ter dificuldade. Por isso que não tem melhor e nem pior, porque os dois vão ter dificuldade. Quando um tá na consciência, o outro tá no inconsciente. E no inconsciente é aquilo que eu não conheço. É aquilo que vem, de certa forma, em sombra, em projeção, né? Porque tá lá no inconsciente. Ele é imaginativo, ele planeja, não se adapta à rotina, né? O intuitivo, para ele entrar na rotina, colocar o intuitivo dentro de 4 paredes, ele fica muito louco, né? Porque ele gosta de liberdade, ele gosta de poder viajar, de romper regra. Ele não gosta de regra, né? O intuitivo esquece de comer, porque ele tá tão compenetrado ali nas coisas que ele tá fazendo, e como ele tem a dificuldade nos 5 sentidos, ele esquece, né? Ele não tá nem aí para isso. Isso é um mero detalhe da sobrevivência. Talvez quando o estômago roncar, ele lembre que ele tem que comer. As coisas, os objetos são só objetos, ele tá nem aí. As coisas são, né? Ele tá lá ligado em outras coisas, né? Eles criam muitas coisas, eles dão significado para muitas coisas, né? Adoram novidades, se cansam facilmente, né? Porque eles, né, gostam de coisas diferentes, né? Gostam de criar. Então, se aquilo tá ali no mais do mesmo, ele quer buscar outra coisa nova, né? Então, a gente consegue perceber que sensação e intuição são extremamente opostos, né? Então, se eu sou uma coisa, eu não vou ser a outra. Se eu sou uma coisa, a outra eu vou ter dificuldade, né? E se eu tenho dificuldade, eu vou precisar desenvolver, porque os meus obstáculos na vida talvez venham em forma desse oposto, né? E ele pode ser oposto tanto estando na nossa função principal, quanto estando na nossa função auxiliar, né? Da consciência. Pensamento. Pensamento valoriza a lógica sempre. Se esse é o certo e não tem duas conversas. Questionador, organizador, muito crítico, impessoal e foca na lógica. Se é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Fixem isso. Pensamento é isso. É aquela pessoa que não tem um conceito flexível. É isso. Tá escrito no dicionário que é isso, não é? Então é isso. Né? Então o pensamento ele é mais difícil. Lembrando que é mais difícil quando a gente não desenvolve, quando a gente não trabalha o autoconhecimento, quando a gente não faz o equilíbrio, né? A gente tende a focar em uma função só. O sentimento valoriza muito as relações, né? Ele valoriza a afetividade, ele é conciliador, ele é muito interessado nas coisas e nas pessoas. Ele nunca vai ser lógico, ele sempre vai estar ligado a algo afetivo. Se eu te amo ou se eu te odeio, é porque alguma coisa você me gera,
né? Então, o tipo sentimento, ele tá ligado à afetividade, né? E ele sempre vai tomar decisões baseadas nos valores que as coisas têm para ele. Diferente, ele cria uma palavra do dicionário para te nomear, né? Então, o sentimento e o pensamento também são pares de opostos, né? Quando eu sou uma coisa, eu nunca vou poder ser a outra coisa, né? Então, uma pessoa com um tipo sentimento é aquela que vai ter um relacionamento e vai ter muita dificuldade de terminar. Porque aquilo vai ter várias justificativas e um valor muito grande para ela. E pode ser que não tenha para outra pessoa, mas para ela tem, né? O pensamento, olha, não tá bom, então tchau. Seja amigo, mãe, pai, tio, tia, não importa. O que é certo, né? E como ele usa ali da moral, dessas leis, ele vai indo como ele acha que tem que ser, né? E aí, explicando agora um pouco da questão do par de oposto. A função principal, ela tá na nossa consciência. Então eu sei o que eu faço bem, né? Então, se eu sou o tipo sentimento, eu olho para isso e tudo bem. A função inferior, eu nunca vou reconhecer ela, né? Porque ela é menos desenvolvida. E quando ela é menos desenvolvida, como é que a gente trabalha ela de forma... como que a gente vivencia ela aqui, né, na consciência? De forma primitiva e infantil. Então, vamos pensar no exemplo que eu dei. Se eu sou o tipo principal, sentimento, e eu sei que eu não posso comprar a blusa de R$ 500, o que eu faço? O sentimento vai comprar. Por quê? Porque ele não consegue ter esse juízo racional, esse juízo lógico, de que depois vai me faltar R$ 500 para fazer alguma outra coisa, né? Então, isso caracteriza que a função inferior é o pensamento, porque eu não consigo, no decorrer da minha vida, fazer essa análise lógica. Então, isso vai me gerar o quê? Problemas. Porque se eu só funciono na base da minha função principal, como que eu vou estar sempre comprando alguma coisa que eu não posso? Como eu vou estar sempre valorizando talvez pessoas que eu não posso valorizar porque não deveria, porque não faz sentido, porque não é uma pessoa que é legal para mim. Então, quando eu não tenho essa questão da lógica, eu vou ter esse tipo de dificuldade. Porque o meu pensamento, ele tá indiferenciado. Eu não olho para ele. E aí, quando eu vou trabalhar a questão do autoconhecimento, quando eu vou para terapia, e aí eu tô falando da abordagem junguiana em específico. Outros psicólogos e outras abordagens, eles têm um outro funcionamento. Eles lidam e olham para questões relacionadas a isso de formas completamente diferentes, né? E eu nem sei falar para vocês porque de verdade, em uma vida estudar uma abordagem já é difícil pra caramba. A gente estudar várias, eu acho isso que é impossível. Não tem como você se aprofundar em uma abordagem, em 10 abordagens. Não, em uma eu já preciso de mais umas 5 encarnações para ler tudo que o Jung escreveu. Então, acho que é difícil. Então, aqui eu tô trazendo só esses conceitos do Jung mesmo. Então, para quem já fez terapia ou faz terapia com outros tipos de psicólogo de outras abordagens, vocês vão sentir diferença, eles não fazem análise diante disso, tá? Então, sentimento e pensamento, deu pra gente diferenciar quando eles estão em funções opostas? Agora eu vou dar um exemplo do pensamento na função principal e do sentimento na inferior.
eu tenho uma pessoa extremamente bem-sucedida. Uma pessoa que é dona de uma empresa, e isso não importa se é homem ou se é mulher, tá? Tanto para um exemplo quanto para o outro, para qualquer exemplo que eu der. Isso é indiferente, o sexo da pessoa. Uma pessoa extremamente bem-sucedida, que já chegou num patamar da vida, que tá tudo bem, nossa, é bem-sucedida na questão financeira, na questão do trabalho, mas quando você pega a vida afetiva desse ser de luz, é um emaranhado de loucura, de que não sabe para onde vai, e como faz, e como fez. Os relacionamentos é ladeira abaixo, fundo do poço. Por quê? Porque tudo que foge da lógica, e as relações humanas, as relações afetivas não tem lógica alguma, né? Quem se relaciona afetivamente com qualquer pessoa sabe que não tem lógica, né? Eu gosto, eu amo, a pessoa faz isso, faz aquilo, e tá tudo bem, e eu aceito, e segue o barco. Como que uma pessoa que na função principal, que o que faz melhor é ser lógico, vai conseguir entrar em contato com coisas que não são lógicas? O que vai acontecer? Os obstáculos dela vão estar ali. Vão estar nesse lugar, porque tá lá no inconsciente, é uma função indiferenciada. Eu não sei resolver isso. Eu não sei como fazer isso, né? E pegando esses dois exemplos, são alguns dos motivos que fazem com que alguns pacientes nos procurem. Porque eles entram numa crise muito grande, que não sabem o que fazer e vão para um processo terapêutico para olhar para isso. E o olhar para isso é iniciar o seu processo de autoconhecimento, é conseguir olhar para as coisas que eu não dou conta, que eu não sei fazer e trabalhar, né? Então, pegando esses dois exemplos, deu para ficar claro a questão do sentimento e do pensamento? Por que eles são opostos e por que eles se excluem? Eles nunca vão estar um do lado do outro. Se eu sou uma coisa, eu não sou outra coisa. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos pensar, né? Que essa função inferior, o que eu faço de mais difícil, que eu não tenho o mínimo da facilidade, ele é a porta de entrada para o inconsciente. É a partir dessa função que eu não faço direito que eu vou projetar no outro, é a partir dessa função que eu não faço direito que eu vou projetar a sombra, enfim, né? É a partir disso que eu não realizo bem que vai ser a melhor coisa da sua vida, que vai fazer você olhar para isso, que vai fazer você desenvolver isso que você tem dificuldade, tá? E aí vamos pensar na questão da sensação e da intuição, que são outros pares de opostos, né? A sensação é aquela pessoa que vai lidar muito bem, que vai escutar muito bem, né? Que vai falar muito bem, que vai sentir e sentir fisicamente muito bem, que vai estar com o olho vendado e vai apalpar uma coisa e vai falar, é isso, né? Que vai experimentar uma comida e vai conseguir falar, olha, tem isso no tempero. A intuição, uma negação para isso. Mas na hora de se ouvir, dá de 10 a 0 na sensação. Por quê? A sensação tá lá na função principal com todas essas facilidades. E aí vem uma mensagem do além e fala assim: se eu fosse você, eu não ia nessa festa. A sensação vai virar e falar assim: tô ficando maluca, que é isso? Como não vou na festa? Tá louca? Eu tava esperando essa festa há séculos. Como que eu não vou na festa? Se arruma e vai. E quando ela chega na tão abençoada e esperada festa, é a pior coisa que ela poderia ter feito nos últimos tempos. Tipo, sensação não se escuta. Ele não se escuta. Voltando, não se escuta enquanto ele não tem
essa função da intuição trabalhada. E aí ele foi e vai pensar assim, nossa, eu podia ter escutado essa voz do além que falou comigo, né? Mas não escuta, só se ele desenvolver a intuição. E aí ele sempre vai ter essa dificuldade de se escutar, de dar voz a isso que ele não sabe explicar o que é, né? De ter uma ideia e colocar essa ideia em prática. Ele vai ter sempre essa dificuldade se ele não olhar para isso, né? Então, as maiores dificuldades do tipo principal sensação vão estar ligadas à intuição, porque ele não se ouve, né? O sensação é mais rígido, tem que estar tudo certinho. Intuição não, né? Deu para entender sensação e intuição? Ficou claro? Precisa de mais algum exemplo? Tá tudo certo? Ficou mais confuso? Não sei. Vou seguir, que a gente só tem mais 17 minutos. Tipo principal, intuição. Inferior, sensação. Intuição, na superior, tem várias ideias, nossa, ideias incríveis que podem me trazer várias coisas legais. Nossa, como eu sou inspirado, como as ideias vêm na minha cabeça, como eu me escuto, como eu dou valor para isso. Mas como a minha função inferior é a sensação, eu vou ter ideias incríveis, eu vou, nossa, negócios maravilhosos, eu vou abrir um negócio, mas eu não vou levar ele para frente. Por quê? Porque não tem a questão da mão na massa que a sensação tem. A intuição tem ideias grandiosas, mas ela não tem a energia de colocar em prática essas ideias, né? Então, ela sempre vai ter essa dificuldade na sensação, né? Do aqui e do agora. Ele não vai conseguir realizar algumas coisas se ele não trabalhar a sensação. Então, é indiferente pra gente qual seja a função principal e qual seja a inferior. As auxiliares, elas vêm fazer um complemento da superior, da principal, tá? E da inferior também. As duas vão ter os auxiliares. Seja qual for, eu sempre vou ter uma dificuldade. E que não é nem melhor e nem pior. É uma dificuldade. Então, a melhor coisa que eu tenho a fazer é desenvolver essas dificuldades. É conseguir olhar para essas funções. E eu não tô falando que isso é fácil, porque isso é bem difícil. E quem faz o processo de análise tá aqui, que não me deixa mentir, o quão difícil é reconhecer essa função inferior e tudo que vem junto com ela, o quanto é difícil olhar para as coisas que eu não sei fazer direito, né? E isso já inicia lá na infância. Porque tem algumas situações que são alguns parênteses que a gente abre, por exemplo, como a gente já nasce com essa predisposição, a gente já tem uma função ali principal que a gente vai seguir. Pode ser que eu nasça numa família que faz com que eu precise anular essa função principal, né? Ah, minha função principal é sentimento, sou enlouquecida para ser artista, e aí eu caio numa família que quer que eu seja engenheira. E eu posso chegar a guardar minha função principal no bolso, não realizar ela, pagar o preço por essa anulação, me tornar a engenheira e ser infeliz, né? Então, aí no decorrer da vida, quando a gente chega na famosa metanoia que o Jung fala, que é no meio da vida, e que a vida cobra esse autoconhecimento. Em algum momento a gente vai ter que olhar para isso, porque a gente vai ser forçado a isso, né? E aí eu vou ter que entender qual é a minha função principal, qual é a minha inferior, quais são as minhas dificuldades, e enfim. Mas desenvolver essas dificuldades faz com que a gente
com que a gente se conheça e tudo fique mais leve. E tudo bem que eu não consiga fazer as coisas que um tipo pensamento faz, porque minha função principal é sentimento. Mas eu consigo desenvolver a minha função pensamento e as coisas não ficarem mais impossíveis e difíceis como eram antes. Nunca ficaram fáceis como é a minha principal sentimento. Mas eu vou aprender a lidar e vou aprender a pensar um pouco mais sobre aquilo, né? A controlar a minha impulsividade. Ou o pensamento, eu vou começar a aprender que eu não posso ser lógico para tudo, que eu não posso pegar uma lei só e fazer as minhas análises, que eu preciso buscar um equilíbrio entre essas duas funções, que eu não posso nem estar num extremo daqui e nem do daqui, que eu preciso encontrar o caminho do meio. Então, quando eu trabalho autoconhecimento referente ao meu tipo psicológico, que pode ser o pontapé inicial para você iniciar isso, se perceber nessas dificuldades, o quanto é importante eu buscar esse equilíbrio e o quanto a minha vida vai se transformar diante disso, né? Então, quando eu penso em trazer esses temas, eu acho que é bacana de um toque para despertar, para a gente olhar para si. Porque lidar com as nossas dificuldades é muito difícil, né? É muito sofrido, é muito dolorido, né? E aí, quando a gente tem a possibilidade de desenvolver essas dificuldades, de olhar para ela com carinho, com amor e de não só excluir, eu não faço direito, então deixa. As coisas ficam muito melhores. Uma outra tendência que a gente tem é de buscar a função que eu não faço bem no outro, né? E por isso que os opostos se atraem. Porque vou casar com um bonitinho ou a bonitinha que tem aquilo que eu não tenho, seremos felizes para sempre numa completude de dois seres. Não, não vai. Porque não existe completude de dois seres. Se eu não sou completa, ninguém vai completar o meu espaço porque é meu mesmo, né? Então, a gente busca isso nos relacionamentos, a gente encontra, mas num dado momento eu vou ter que olhar para minha função inferior. E é que o coleguinha vai esfregar na minha cara, né? Ele vai fazer coisas que eu odeio. E aí eu vou falar, mentira esse negócio de oposto, não se completam nada. Não completa mesmo. Porque você vai ter que olhar. E ele só é um instrumento para falar, vai olhar para isso. Vai lá, leva para terapia. E aí você vai trabalhar e aí o outro para de incomodar. E aí você fala, nossa, foi magicamente que o outro mudou? Não, quem mudou foi você. Quem se transformou foi você, né? Então a gente tem essas complementariedades da relação, não é só no casamento, mas também, né, em questão de amizade, sociedades, enfim, né? São muitas relações aí que a gente vai construindo no decorrer da vida e que tem essa complementariedade. As auxiliares a gente realiza tão fácil e tão difícil quanto a principal e a inferior. A auxiliar, ela nos ajuda, por exemplo, a gente tem as funções irracionais, que são de percepção, como eu vejo o mundo. Na sensação, eu vejo através dos 5 sentidos. Na intuição, eu pego a informação no ar, então não tem uma lógica. Na sensação, não. Na sensação, eu tô usando os meus 5 sentidos, é assim que eu percebo as coisas, né? Na racional, que é a questão do julgamento, é o sentimento e o pensamento. Então, eu tenho uma função em cima, na principal, que é de julgamento, a forma como eu vou dizer como as coisas são. E eu tenho a outra de percepção, como eu vou perceber as coisas. Então, eu tenho uma que é principal e a outra que é auxiliar, que eu realizo com facilidade. E embaixo, eu tenho as outras duas que eu vou realizar com dificuldade, né? Que vai ser uma racional e uma irracional também. De formas que eu vou perceber e julgar também. Eu vou ter sempre as 4, só que 2 estarão na minha consciência, que eu vou
ter facilidade e 2 que estarão no inconsciente em que eu vou ter dificuldade. Claro que se eu não trabalhar essas 2 funções que estão lá embaixo, tá? Conseguiu entender, Patrícia? Expliquei tranquilinho para entender? E aí, só tentando ligar um pouquinho com os conceitos que a gente trabalhou, né? Eu acho que o autoconhecimento a gente vai ligando com tudo que a gente for falar, mas quando a gente fala, né, de projetar no outro, eu estou projetando coisas que estão na minha função inferior, coisas que eu realizo com dificuldade, né? Então, quando eu aponto o dedo para o outro, eu estou falando de mim e estou falando das minhas funções inferiores, daquilo que eu não faço bem. E aí, eu não tenho consciência disso, porque tá lá no inconsciente, e aí eu vou jogando em cima do outro, né? Então, os conceitos, eles vão se ligando. O Jung é o todo, parte contém o todo e o todo contém a parte, né? Tudo se liga e tudo tem um sentido ali no processo de autoconhecimento, né? Tudo faz sentido, nada é em vão, né? Então, a gente já falou de autoconhecimento, de projeção, análise do filme, sincronicidade, né? O intuitivo vai estar sempre muito ligado à sincronicidade, né? Ele vai pegar coisas no ar. Eu acho que a gente falou disso, né? Eu não sei se teve mais algum outro tema, não me lembro. Acho que a gente ainda não falou de sombra propriamente dita, né? Mas a sombra também vem através da função inferior, né? Através lá do inconsciente que a gente não tem acesso, que a gente vai acessando através dos sonhos, através das projeções e dessas situações que vão acontecendo, em que a gente consegue pontuar isso, né? E pensando na questão da importância, né? Do autoconhecimento, né? Quando eu me conheço, quando eu faço esse trabalho, o quanto as coisas na minha vida se transformam como um todo, né? Como talvez eu pare de ter problema com a pessoa que é a minha função oposta, porque eu passo a desenvolver essa função que eu não tenho com tanta facilidade, a compreender como o outro funciona e respeitar esse funcionamento, né? Porque não é porque a pessoa não vai ter o mesmo juízo de valor e vai julgar as coisas da mesma forma como eu julgo, que ela tá errada ou que ela tá certa. Ela só é diferente. E pra gente chegar nesse grau de consciência sobre isso e de fato respeitar essa diferença, demanda um tempo, porque às vezes a gente não respeita mesmo, a gente quer que a pessoa se exploda por não pensar igual a gente, né? Ela tá errada e ponto final, né? Estar errado depende do ponto de vista que você tá olhando, né? Porque não tem certo e não tem errado. E isso é algo que é extremamente característico do processo analítico dentro da psicologia junguiana. Não tem certo e não tem errado. Tem você, suas escolhas e aquilo que você quer fazer, né? Então a gente de fato trabalha o ser humano como um ser único e dá extrema importância disso. Claramente, que se o paciente falar que quer matar um amiguinho, a gente, né, vai tentar entender por que ele quer matar o amiguinho. E não vai, né? Não é possível matar o amiguinho, vamos tentar encontrar uma outra forma. Mas o respeitar não é ir lá e matar o outro, isso não é respeito. Mas, de fato, olhar para o outro e falar, você é assim. Não é muito legal, não é, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, você é assim, tá tudo certo, né? Ou eu mudo, ou eu deixo você falando sozinho, ou eu só te respeito e tá tudo certo. É a sua opinião, a minha é outra, então tá tudo certo, né? Se as pessoas se conhecessem mais,
se as pessoas se analisassem mais, a gente não estaria da forma como estamos hoje, nesse infinito desrespeito entre as pessoas, né? Hoje a gente não tem uma questão do respeito para com o ser humano. A gente só tem desrespeito, né? Eu não posso respeitar nada do outro. Eu sempre arrumo um motivo para desrespeitar, né? Então eu acho que esse é o grande problema. Como eu não sei quem eu sou, eu não sei até onde eu posso ir, eu não sei qual é o meu espaço, é um monte de gente invadindo o espaço do outro. Porque não consegue respeitar aquilo que não conhece, né? Bem, eu acho que é isso. Arquétipos. Os arquétipos, eles são imagens que tem lá no nosso inconsciente coletivo. Depois eu posso explicar um pouquinho do inconsciente coletivo, inconsciente pessoal. Vou explicar agora. O inconsciente coletivo, ele contém informações do mundo, de tudo que já passou na história da nossa família. É o DNA que a gente carrega, né? O arquétipo, ele tá lá dentro. Por exemplo, o arquétipo do feminino. Qual é a imagem que a gente tem do feminino? Da mulher sensível, da mulher... O antigo, tá? Agora a gente vem mudando esse arquétipo. Mas quando a gente pensa lá da mulher, ela é sensível, é boazinha, é maternal, né? A gente sempre tem essa imagem da mulher. E aí, quando a gente não é isso, dá um conflitinho, né? Porque a gente não se encaixa nesse arquétipo. Aí, como conflita no inconsciente pessoal, a gente cria um complexo. E que é complexo para explicar. Mas os arquétipos são imagens que tem lá no nosso inconsciente coletivo. Imagens de coisas que a gente não necessariamente vivenciou e tá lá guardadinho e que influencia na nossa consciência. E aí eu vou te falar que é algo trabalhoso para eu te explicar mais, mas a gente pode fazer um outro encontro para falar um pouco sobre os arquétipos, sobre os complexos que são próximos, sobre o inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Isso são conceitos extremamente junguianos, mas a gente consegue trazer para a nossa realidade com os exemplos mais tranquilos, assim. Mas os arquétipos são imagens que a gente tem da história, né? Da história do mundo, assim. Eu fiz aquela caixa de perguntas, né? Unânime, foi pra gente falar sobre sonhos. Então eu vou ver aqui uma data direitinho, porque também sonhos são complexos pra gente conversar. E aí a gente vai falando, até nos sonhos a gente também fala sobre os arquétipos, porque eles também aparecem nos sonhos, tá? Então, como o nosso tempinho tá acabando, daqui a pouco vai começar a contagem regressiva. Quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui, vocês, a todas e todos, né? Se precisarem de alguma coisa, pode me mandar mensagem, eu respondo as perguntas. Depois que acabar aqui, eu salvo o vídeo no IGTV, depois eu subo pro YouTube. Então, estou à disposição para a gente conversar e tirar qualquer dúvida. Um beijo, uma boa noite. E precisando de qualquer coisa, eu tô aqui, tá bom? Tchau, tchau.